Bom, bom dia, pessoal. Eu sou a outra Jennifer e essa pesquisa foi feita com a Iris, sob supervisão da. Tá todo mundo me ouvindo? Sob supervisão da professora Regina, e a gente fez uma pesquisa sobre a Rainha, a Princesa e a Feiticeira, no conto A Bela e a Adormecida, do Gaiman. Vamos fazer uma análise das reinterpretações nos contos de fada pós-modernos. Pode passar, por favor. Bom, vamos seguir mais ou menos essa linha de raciocínio. A introdução que eu fiz agora, falar um pouco sobre os objetivos, sobre o autor da obra, sobre a obra em si, para quem não é familiarizado, referencial teórico, a análise sobre a tríade feminina, conclusão e referências bibliográficas. Pode passar. Bom, como objetivo geral, a gente resolveu analisar as facetas que as mulheres carregam nos contos de fada clássicos e, como objetivos específicos, discutir questões de gênero e sexualidade e refletir um pouco sobre a construção da mulher nos contos de fada pós-modernos. Pode passar. Para quem não conhece o Neil Gaiman, ele é um autor britânico que nasceu na Inglaterra, em Hampshire, na Inglaterra, perdão. Ele escreveu contos, romances, algumas histórias em quadrinhos e roteiros. E as principais obras dele são Sandman, Good Omens, American Gods e Coraline, que teve um trabalho também sobre. Todos eles têm algumas adaptações, e esse conto, especificamente, foi escrito primeiro por uma coletânea de contos, que tinha justamente a intenção de interpretar contos de fadas, e depois ele foi publicado solo, num livro ilustrado, que são essas ilustrações que vão aparecer no decorrer da nossa apresentação, e também numa coletânea de contos só do Neil Gaiman, que é o livro que a gente está usando como base para o nosso trabalho. Sim. Bom, um pouco sobre a teoria que nós utilizamos para embasar a pesquisa. Mendes estuda os contos desde os primórdios, em que eles eram baseados na oralidade, até o momento em que nós entramos em narrativas literárias escritas, demarcando o papel social feminino durante essas histórias. Eu falo muito com as mãos, desculpa, vocês vão ficar assistindo minha mão mexer. O Tolkien ressalta a não continuidade desses contos, trazendo o contraponto a Mendes, mostrando que os contos de fada, na realidade, são colchas de retalhos que se encontram num lugar de magia, onde a magia é possível e é natural. Pode passar, por favor. Trazendo também Todorov, que localiza essa questão do maravilhoso. Ele aponta o gênero maravilhoso como um ambiente onde coisas que são sobrenaturais são possíveis. A magia, animais falantes e coisas assim. Pode passar. E trazemos também a Perrault, que fez uma pesquisa sobre o desenvolvimento da desinvibilização da mulher através da história. Um momento em que nós conseguimos ter voz para contarmos como nós realmente somos e termos o protagonismo que se desenvolveu através das narrativas escritas. Pode passar. Agora eu vou fazer um bem breve resumo sobre a história para que vocês se entendam e se norteiem com a análise que a Iris vai fazer. A história se demarca num crossover entre a Bela Adormecida e a Branca de Neve. Nessa imagem que vocês estão vendo, a Branca de Neve acorda próximo ao dia do seu casamento. E ela faz inúmeros questionamentos sobre a entidade casamento. E ela recebe uma notícia dos anões de que uma magia do sono está acometendo inúmeros reinos próximos e está chegando ao reino dela. Então ela opta por adiar o próprio casamento e ir em busca de uma solução. Ela encontra o castelo onde essa magia está se expandindo, encontra uma mulher estranha e ranzinza, uma velha meio estranha, assim, que está acordada, e uma mulher extremamente bela que está dormindo. E o grande plot twist, desculpa pelos spoilers, é que quem está dormindo nesse arquétipo de beleza e de castidade que a gente tem como o feminino clássico é a feiticeira. Pode passar, por favor. Então, para fazer a análise do conto, primeiro eu trago esse comentário do Gaiman, que ele diz que
Ele gostava muito desses 2 contos. Ele pensou, como é que eu faço para essas mulheres que são as protagonistas dessa história serem de fato protagonistas ativas dessas histórias? E aí ele reescreveu esses 2 contos juntos com essa ideia em mente. Pode passar. Então a gente escolheu as 3 personagens femininas, que são as protagonistas, a rainha, a feiticeira e a princesa, para fazer análise e mostrar como é que elas estão sendo retratadas com um ponto de vista muito diferente, que isso é possível a partir desse movimento que coloca as mulheres como protagonistas das próprias histórias. No começo da história, a rainha está pensando sobre o próprio casamento e ela, quando ela reflete sobre isso, ela percebe que o casamento para ela é o fim da vida dela. Ela não vai ter mais nenhuma escolha, ela só vai ter filhos, reinar sobre o reino dela e eventualmente morrer. E esse percurso para ela é o fim. E a gente não vê o casamento sendo questionado nos contos de fada tradicionais, né? Ele é o final feliz. Então, ela pensar no depois do casamento já é um grande questionamento. Pode passar. No momento que ela recebe a notícia que o reino dela está em perigo, ela imediatamente fala pro príncipe, pro noivo dela, que o casamento vai ser adiado. Ela pega a espada dela, ela veste uma armadura e vai embora resolver o problema, porque, segundo os anões, se tem uma pessoa que consegue ficar acordada perante essa magia, é ela, uma mulher que dormiu num caixão de vidro durante 1 ano. Então ela vai embora. Pode passar. Quando ela chega nesse castelo e encontra essa bela mulher dormindo, ela não... Ela dá um beijo para despertar ela, porque essa é a forma de acordar pessoas nessas histórias. E isso não é um beijo de amor verdadeiro, como falam nos contos de fadas mais tradicionais. É apenas um beijo para despertar. Isso não vai entrelaçar para sempre o destino dela. Pode passar. E aí, quando ela tá enfrentando essa feiticeira, ela pensa em tudo que ela passou com a madrasta dela e ela reflete como ela precisou ser forte para enfrentar esse passado dela. Que é uma coisa que a gente não vê nos mais tradicionais, porque a Bela, a Branca de Neve, tem um elenco de apoio, né, que são os anões, para dar alguma personalidade para ela, tão apática que ela é. E é uma coisa que o Gaiman tira, ele deixa a personagem muito forte e muito bem escrita. Pode passar. Agora, a nossa princesa, quando a rainha chega no castelo, e eu tô falando só rainha, princesa e feiticeira, porque ele simplesmente não dá nome para nenhuma delas, é uma velha muito ranzinza, que tá acordada há mais de 80 anos, ela tá cansada, exausta e com muito ódio de estar acordada e de ter perdido a vida dela. Pode passar. E aí, no momento, ela sobe até a torre e vê a feiticeira dormindo e pensa claramente em matar ela. E ela só não consegue matar porque ela, por magia ela é impedida de matar a feiticeira. Mas a nossa princesa, ela não é pura, como os contos de fadas tradicionais mostram. Ela tem ódio e ela quer se vingar. Pode passar. E aí, por fim, a gente tem a feiticeira, que ela tá dormindo, roubando o sono e a energia mágica de todo mundo, em todos os reinos, e se tornando cada vez mais poderosa. E ela não avisa ninguém que ela vai fazer isso, ela simplesmente faz. Então, não tem essa profecia para dizer, olha, essa é a forma de impedir a feiticeira de fazer maldades. Não, ela simplesmente faz uma maldade e os mocinhos que se virem para impedir ela. Pode passar. Ou não. Ok, obrigada. E aí, quando a rainha tá olhando para essa feiticeira, ela percebe que ela é linda, mas ela vê alguma coisa errada nela.
no olhar dela, né? Ela percebe que ela é o mesmo tipo de mulher que a madrasta dela foi. E essa é a última descrição que a gente tem da feiticeira, que é quando ela vira um monte de teia e pó. E ela não é mais a coisa mais bela que tem. E o interessante é que a nossa feiticeira não é uma mulher, ela é uma criatura. Quando a rainha se refere a ela a chama de vossa escuridão. Então, é uma entidade maligna, poderosa, que assume a forma de uma mulher, porque é o que ela considera belo e poderoso. Pode passar. E aí, no final da história, quando tá tudo acontecendo e eles precisam arrumar uma forma de impedir essa feiticeira de continuar fazendo o que ela quer, a rainha dá a roca pra princesa e a princesa apunhala a feiticeira com a roca. E a roca não é uma arma, é a própria magia da feiticeira. Então ela usa o poder dela contra ela para dar um fim a ela. E aí, quando o sangue dela escorre pela linha, ela morre. E aí todas as pessoas despertam e a nossa princesa finalmente consegue dormir. Então, o final feliz dela não é se casar, não é ter filhos, não é conhecer um príncipe. O final feliz dela é simplesmente dormir. Tirar um Pode passar. cochilinho. Ela merece. E aí, bem no fim, quando a nossa rainha tá indo embora, os anões falam pra ela: bom, a oeste tá teu reino e você pode. Se a gente se apressar, a gente vai chegar a tempo do seu casamento, né? Atrasar um pouquinho, mas vai dar tudo certo. E a rainha, ela pensa sobre isso e pensa que sempre há escolhas. E aí ela vira e vai para leste. E os anões perguntam para ela: você tem certeza? Você sabe que você tá indo para leste? E ela diz que sim. Então tudo bem. E o nosso final feliz para a rainha não é casar, é ir embora. Pode passar. Bom, como consideração final, a gente chegou ao ponto de demarcar que A Bela e Adormecida constitui um conto de fada pós-moderno, porque ele carrega toda a gama de significado que as mulheres conquistaram ao longo da história. Ou seja, dentro desse conto de fada, a gente deixou de ser batatas e passou a ser pessoas que possuem sentimentos e sentimentos que saem dessa questão da castidade, da submissão e principalmente do silêncio. Nós conquistamos o protagonismo, representamos esse protagonismo dentro das nossas próprias escolhas. Essa tríade feminina constitui tudo que não foi contado sobre o ser mulher até então, porque só os homens tinham o poder da palavra. E é isso. Essas são as nossas referências. Então, ali da Andrea, vocês sentiram se a história tem um ar assustador para crianças? Saindo do padrão dos contos de fadas Disney? Porque isso fica bem claro em Coraline. Seria outro livro do autor para crianças. Olha, Sim, pra ser sincera... quando... Você quer falar? Pode falar, Iris, pode falar. Quando a rainha tá indo pro castelo, ela passa pelas pessoas dormindo e as pessoas estão cobertas por teias de aranha e só as aranhas estão vivas. E normalmente as pessoas acham aranhas bem assustadoras, né? E aí a feiticeira se comunica com a rainha através das pessoas que estão dormindo. Então eles simplesmente, todo mundo vira e olha pra rainha em um certo momento, e depois as pessoas começam a seguir ela que nem zumbis. E ele dá um tom bem assustador, assim, mas é incrível, assim, de... Eu achei um pouco macabro essa parte em específico, mas a narrativa em si, ela aponta para muitas outras coisas. Então, acho que o foco acaba se tornando outro, apesar de ter esses momentos de tensão. Meninas, bom dia. Obrigada, né? Obrigada pela apresentação. E trabalhar com o game é sempre um desafio, né? O pessoal que trabalha com o game comigo é sempre uma controvérsia, né? E eu acho que a beleza dele está nisso, né? Como vocês colocaram, a gente tem um feminino recontado, né? E quando
a gente conversou sobre o trabalho, né, que vocês queriam saber, mas como é que faz esse conto de fada pós-moderno, né? E a pós-modernidade é isso, né? É trazer outras possibilidades, não é? É recontar essa tradição de uma forma inovadora, né? E que não tenha sido pensado, né? Você vê a figura da bruxa, né? Sim. A princesa, né? Bela. A princesa Bela, né? É um contrassenso, né? Porque a princesa Bela, maravilhosa, de cabelos dourados, né? No fim, ela era a vilã da história, né? Como é que vocês viram isso quando Sim, vocês leram a história? Olha, eu tinha assistido eu não lembro, era um vídeo no YouTube sobre uma análise de Otelo, em que associava questões de que nós, seres humanos, temos a mania de associar a feiura à maldade, né? Então, por exemplo, você fala para uma criança que o que ela está fazendo às vezes é feio. Então ela associa naturalmente e cresce com essa ideia de que aquilo que é feio é mal. E eu achei um contraponto muito interessante a questão da feiticeira, que é o arquétipo da maldade, se transfigurar como uma coisa bela, quebrando essa idealização que a gente tem. Eu achei bem interessante. Mas o que eu mais gosto nesse conto é a princesa feia. Uhum. Eu adoro o fato dela ser uma velha, ranzinza, careca, feia. Então, é bem legal que ele fez isso. Assim, ele constrói um bom plot para todo mundo que ainda não leu. Sim. Mas é uma inversão realmente, né, meninas? Porque aquela que a gente menos espera é a princesa, né? A princesa que está lá sobre um feitiço, né? E isso realmente é uma questão muito nossa, né? A questão do exterior, da aparência, né? Você tem essa questão aquela que você espera que seja a princesa não é bem aquilo que parece, né? Então, eu acho que o game ele traz essas discussões justamente porque a nossa sociedade ela é muito pautada no exterior, né? No belo, não é assim? Quer dizer, tudo aqui porque você é aquilo, você é o primeiro olhar, não é? Então, quando você tem esse primeiro olhar num conto de fadas, é lógico, nossa, ela está lá dormindo eternamente sob um feitiço, mas as coisas não são bem assim, né? Eu acho que o Gaiman ele tem esse poder, né, de mostrar para a audiência que não é bem aquilo que você enxerga que é realmente, né, o ideal, né, vamos dizer assim. E isso está muito presente na Coraline, né? A Coraline é como a Coraline, ela busca uma família mais adequada, mas quando ela vai ver, a família não era tão adequada assim, né? Sim. Então ela tem que reconstruir, né? Ela tem que reconstruir toda aquela noção que ela tinha de perfeição, né? Vamos dizer assim, na vida dela, da idealização, né? Que ela tinha daquela família, né? E vocês trazem isso nessa pesquisa sobre essa questão da idealização que a gente tem ainda em relação ao casamento, né? Porque ainda nós somos ensinadas que a tradição é o que vale, né? E o que é que vale na nossa sociedade? É seguir determinados padrões, não é assim? E ele corta com os padrões. Sim.